É injusto mesmo, que tá ali. Aí você pega o caso do menino Evandro, que ficou conhecido como Bruxas de Guaratuba. Se a gente tivesse pena de morte, todos eles teve a anulação da sentença, porque ficou provado que eles nunca cometeram crime, estariam mortos. Porque a trama que foi feita é tão diabólica, criou-se, né, toda uma sanha na população de pacto satânico, que eles teriam sido levados à pena de morte. Por um erro gravíssimo do Ministério Público do Paraná, junto com o secretário de segurança daquele estado, misturado com P2 da Polícia Militar. São as excrescências. Vocês conhecem o caso Evandro? Não, eu ouvi falar, mas eu não lembro da. O caso Evandro é de 1993. Muitas crianças desapareciam naquela época. Na verdade, continuam desaparecendo. Meninos, né, novinhos, ou loirinho do olho azul, ou do cabelinho moreno, de olho claro, olho azul, todas crianças. Mais bonitinhos. Não, crianças que tinham um biotipo, inclusive para serem, possivelmente, muitas crianças foram traficadas para a Europa, para Israel, tinha um biotipo, né? E aquelas famílias, inclusive, tem vários casos que adotavam essas crianças, não sabiam que estavam adotando crianças que estavam sendo traficadas. Isso é uma realidade. Então, estavam achando que estavam fazendo uma adoção legal. E era uma adoção ilegal. Então, essas crianças eram subtraídas e elas tem até a mulher que mais sequestrou bebês, morreu o ano passado. Mas foram mais de 300, mais de 400. Caramba! De onde? Lá de Santa Catarina. Ela deu entrevista. E na época também não tinha câmera igual tem hoje, então era muito mais fácil, né? E aí, o que acontece? Esse menino, no ano anterior, uma criança, filha de um pescador, de uma camareira, sumiu. Leandro Bossi. Aí, no ano seguinte, some o Evandro Caetano. O pai trabalhava na prefeitura e a mãe na escola. Tem uma figura que é muito importante, o nome dele é Diógenes Caetano. Ele também trabalhava ali na prefeitura local de Guaratuba e vem ser um primo de segundo ou terceiro grau do menino Evandro. E o que acontece? Ele vai sair na cidade inteira dizendo que o menino Evandro foi morto num pacto satânico. Que é a mulher do prefeito, com a filha do prefeito, junto com o pai de santo, com o ajudante do pai de santo, e mais outras 3 pessoas, pegaram essa criança para fazer um sacrifício, uma retirada de órgãos, para que o prefeito enriquecesse. Meu Deus! E ele vai escrever. E o que acontece? O grupo Tigre, como estavam sumindo muitas crianças, que é da Polícia Civil, vai para lá e começa a investigar. Né, para entender o que está acontecendo, porque aquilo vira uma comoção, você não quer deixar teu filho sozinho, imagina, a criança está sumindo, né? E está fazendo investigação. E essa figura de Diógenes Caetano não saía de cima da Polícia Civil, dia sim, dia também estava lá dizendo que ele sabia, que ele tinha as informações, a polícia já tinha ouvido ele, não tinha nada de relevante, ignorou. O que essa pessoa faz? Não satisfeito, ele vai escrever um dossiê magia negra. É uma das coisas mais bizarras que eu já li. Mas é bizarro, gente. Um nível de bizarrice, assim, sério. Pessoa que tem probleminhas. Descrevendo os rituais? Aí ele vai escrever como é que aquilo aconteceu, tudo, né? Ele cria uma trama, ele vai pegar aquele suprassumo do absurdo, porque aquilo é um suprassumo do absurdo, e vai levar no Ministério Público. Bom, você é uma pessoa, né? Fala assim, não, moço, o senhor está precisando de tratamento psiquiátrico, né? É mais ou menos isso. Não, ele vai pegar aquilo e fala... Isso aqui tem relevância e fundamento. O que o secretário de Segurança vai fazer da época? Vai tirar a Polícia Civil, que é a nossa polícia, que é a Polícia Judiciária que investiga, e tem a brilhante ideia. Ele vai colocar os P2 da Polícia Militar. A Polícia Militar não investiga nada, não tem autonomia para isso. Aí vão destacar um capitão chamado Neves. Ele tinha uma loucura com o nome dele, que é Seven ao contrário.
O Diógenes bota 9 pessoas no dossiê dele. Ele, daquelas 9, ele escolhe 7. 7, entendeu? Meu Deus. Ele vai pegar essas 7 pessoas, sendo 2 a filha e a mulher do prefeito. E tinha que estar o pai de santo, porque tinha ali um racismo religioso pesado. Que era um coitado que foi lá, gente, para jogar abuso, sabe? Nada, uma pessoa completamente inofensiva. Aleatório, sim. Eles vão torturar essas 7 pessoas, mas torturar, assim, de forma cruel. Choque, afogamento, estupro, pau de arara, tudo que vocês podem imaginar. O que acontece depois disso? Você não confessa? Eu falo, não precisava nem me torturar. O que é? Eu matei Jesus Cristo, tá bom. Isso. Eu fiz isso aí mesmo. Sim. E aí, eles vão confessar esse crime com base em tortura. E eles vão falar muito isso. Isso é completamente negligenciado e ignorado. Inclusive, tem um delegado que eu adoro ele, que é o Luiz Carlos, e ele vai comprar uma briga com o secretário na época, porque ele viu, inclusive no sistema carcerário, que eles estavam sendo torturados. Eles levantam a camisa, mostram, e inclusive os próprios presos protegiam eles, porque sabiam que eles não tinham cometido crime algum. Porque esse tipo de crime, né, principalmente você matar uma criança, estuprar alguém, dentro da unidade prisional, eles não aceitam. É repudiado. Cara, você vai acabar muito mal. Você não vai durar lá. Acabar com a tua vida. Você não vai durar. Lá, eles gostam de traficante, ladrão, é isso que eles gostam. Não, estuprador, Não. mata criança, faz massacre. Sim. Mas de jeito nenhum. Isso aí dá até zica, né, na linguagem deles. E o que acontece? Esses delegados são afastados, esse capitão maluco Neves, né, que é um torturador, vai fazer tudo isso, entrega. Esse capitão Neves vai morrer depois, lá na frente, como miliciano em grilagem de terra no Paraná. Mas muito bem. O que acontece? Eles vão a julgamento, eles são condenados, aí vão recorrer, tem um monte de confusão. Mas durante o julgamento, o doutor Antônio, que é um fera do direito, ele vai chegar pro promotor e vai fazer a seguinte pergunta: aonde estão os restos mortais do menino Evandro? Porque o que eles falaram, pegaram o menino, levaram para a serraria, o Aldo Abaggio tinha uma serraria, cortaram a criança para arrancar o coração, para botar num alguidar e fazer uma oferenda. Você imagina a emporcalhação que não fica, né? Zona. Ainda mais com serragem, vai deixar todo tipo de vestígio. Não tinha um vestígio. Não tinha um vestígio, em nada. Nem no alguidar, nem na serraria, nem em lugar nenhum. Não tinha vestígio. Mas então ninguém achou as não, coisas? Não, foi achado um corpo depois, lá na frente, já em estado avançado de putrefação, que o pai vai para um negocinho esquisito, dizendo que, eu acho que talvez muito induzido pelo Diógenes, é que aquilo era o corpo do menino Evandro. Mas na serraria não tinha nada. O que o promotor fala? Eu adoro falar essa frase, porque isso está gravado. Esse tribunal foi gravado. Exu levou. Ele falou. Não, quando ele me falou, quando o advogado me falou, oi? Eu falei, quem? Exu quem? É a entidade? Ele falou, Carla. E a oferenda era pra Exu ainda, eu que sou do candomblé. Exu levou. Aí eu falei, mas Exu não leva nada. Eu falei assim, então, Carla, olha que falta de respeito. É um deboche com dinheiro público, um promotor falar um absurdo desses. Aonde está lá a evidência? Onde estão os vestígios? Porque você precisa, né? A prova está em quem acusa. Para tirar o coração tem que sangrar. Essa era até uma pergunta que eu ia fazer para ela. Se tem algum caso que tinha conotação espiritual, alguma coisa assim. Sim, aí o que acontece? Essas pessoas são condenadas. Olha que absurdo. Uma delas vai morrer no sistema penitenciário de câncer. Caramba. Passa-se muito tempo. Tem uma figura que eu adoro ele, um historiador, o nome dele é Ivan Mizanzuki, lá da região. E ele cresceu ouvindo essa história e achava essa história muito esquisita, a gente falando. Ele tem um podcast, que é o Projeto Humanos, e ele vai começar a investigar. Ele vai nos arquivos, ele vai procurar aquilo tudo, e ele acha que aquela história não tem cré com lé, não tem pacto satânico nenhum, não tem nada disso. Muito bem. No final do podcast dele, ele vai receber uma caixa. Lembra que eles falavam que eles tinham sido torturados? Sim. Na caixa tá as fitas da tortura. Gente, uma das coisas mais tristes que eu já ouvi também, as pessoas sendo torturadas.
E você ouvindo, né? A gente colocou Sim, sim. a gente colocou com fones de alta resolução. No fundo, você escuta músicas. Essas músicas eram da época. Todas as músicas, porque eles botavam música no fundo para abafar o som de grito, gemido, né? De tudo. Eu falei, eram todas as músicas que tocam, eram músicas daquela época. Enfim, essas fitas vão passar por perícia. A perícia aponta que realmente são autênticas, que não houve nenhum tipo de manipulação. E o que acontece? O processo vai para a revisão criminal e todos são inocentados. Você imagina se a gente tivesse pena de morte? E quantos anos eles ficaram até acontecer tudo isso? Ficaram bastante tempo. A dona Celina, por conta da idade, não chegou, ela ficou acho que uns 3 anos na penitenciária, não sei se tudo isso, mas chegou a ficar. A Beatriz também, os rapazes, os homens ficaram mais tempo. E o pai de santo também. Então, o pai de santo também, gente, é uma pessoa doce, é um querido, Oswaldo Marceneiro, um fofo, todas as pessoas de bem. A Celina, a Bia, eu conversei com todos eles, é de cortar o coração. A vida dessas pessoas foi destruída. Porque como é que você traz a reputação delas de volta? Como é que você reconstrói tudo isso? Elas ficaram conhecidas como bruxas de Guaratuba, por um crime que, número um... enfim, a polícia não conseguiu chegar à autoria do crime. Quem são os autores? O que aconteceu de fato com o menino Evandro e com o menino Leandro? Essa resposta não foi dada, porque foi feito tudo errado. Aí você ainda comete um outro crime, que é acusando 7 inocentes, porque você quer inventar qualquer coisa. Nesse caso, eles seriam acusados, iam para pena de morte. E aí a gente vai para outros casos, a gente tem a escola base. Você imagina, você está dando um poder para o Estado que é muito perigoso. Mas eu sou a favor, sim, de um regime diferenciado para esses crimes hediondos. Porque aqui a galera não cumpre, assim, fica muito pouco tempo. Né? O que acontece? Quando a gente pensa num serial killer, num serial estuprador, primeiro que não existe ex-estuprador, gente. Ele só precisa de uma oportunidade para cometer o crime de novo. Exato. Se ele tiver oportunidade, ele vai cometer.